E o interessante desse apartamento é que ele tem 69 metros quadrados. É um apartamento pequeno, porém a gente otimizou muito espaço aqui e ficou incrível. Para começar a falar, a gente, claro, integrou a varanda com a sala, porque daí tem essa sensação de amplitude. A varanda passa a ser... o peitoril da varanda passa a ser como se fosse uma janela grande, e você tem uma vista maravilhosa aqui do alto, tá? Então é importante falar isso para vocês. A gente usou o mesmo piso em tudo, que também traz essa linearidade, também traz esse ar clean que a gente queria passar e de ampliar o apartamento. A gente usou aqui o Super Quadra concreto da Porto Belo Shop. Ele tem 90 por 90, mas você consegue comprar ele também por 1,20 por 1,20, se não me engano, tá? Na verdade, aqui ele tem 1,20 por 1,20, desculpa, mas você consegue comprar ele 90 por 90 também, tá bom? Eu vou começar falando dessa área aqui, que é uma área que eu particularmente sou apaixonado. Vocês sabem, quem acompanha a Altera, que a Altera adora cor, então a gente traz cor para os nossos ambientes, para os nossos projetos, na maioria das vezes. Isso depende também aí do gosto do cliente. Se o cliente quiser e aceitar, a gente vai trazer o ponto de cor, tá bom? E aqui não podia ser diferente. A gente tem esse azul, que é o MDF índigo, e olha que incrível que ficou. A gente iluminou todos os nichos. Um nicho maior onde é possível colocar um quadro, alguma coisa maior de decoração. Aqui a gente fez a produção também do apartamento, é muito importante. Fica para o final, né? Às vezes o cliente chega no final da obra, Renan, pelo amor de Deus, não sobrou o budget para fazer a produção, mas é importante guardar porque faz total diferença. Claro que você não precisa fazer de uma vez, você pode fazer toda a obra e depois de um tempo vem e coloca a produção, mas faz muita diferença. Então a gente tem essa área que é uma área de escritório do nosso cliente, então ele vai utilizar isso aqui realmente para trabalhar esse espaço. A gente colocou uma cadeira bonita e confortável, que tem tudo a ver aqui com o espaço, inclusive ela é preta. Se vocês vão perceber durante o tour que a gente tem esses tons de preto, cinza, muito difícil você encontrar nesse apartamento um tom de branco, a não ser na parte dos itens de decoração que a gente coloca. Então a gente tem uma super bancada aqui de trabalho, importante, bancada de trabalho tem que ter gaveta. Você vai guardar um papel, um lápis, alguma coisa que você vai utilizar para o trabalho ou para o estudo, então a gente colocou aqui, ó, um gaveteiro, tá? Super importante ter também. Item legal de falar para vocês, percebam esse ar-condicionado. A gente pintou ele numa cor muito parecida com a cor do MDF. Ah, Renan, mas você já comprou o ar-condicionado assim? Exatamente. A gente mandou pintar o ar-condicionado na própria empresa que vendeu ele pra gente. Então ele já veio nessa cor e ele fica praticamente camuflado e eu acho que fica incrível, tá? Imagina se fosse um ar-condicionado branco, por exemplo, ia destacar bastante. Eu vou voltar um pouquinho aqui pro começo, que eu pulei uma coisa que eu não falei pra vocês e eu acho importante. A gente tem esse puffzinho aqui, tá? Que é um puffzinho em terracota. Acho muito bonita essa combinação. Pra que esse puff, Renan? Vai chegar aqui, tirar o tênis, o sapato, e a gente tem um armário aqui nessa... Vou tentar abrir para vocês. Peraí que eu vou conseguir. Aqui ele sai do outro lado. Então aqui a gente tem um armário, e esse armário é possível guardar sapatos, pendurar um casaco, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque daí facilita para quem não quer usar um tênis ou um sapato em casa, prefere andar descalço. Pós-pandemia a gente tem muito isso, nossos clientes têm solicitado cada vez mais essa chapelaria na entrada assim, tá bom? Então eu acho que vale a pena investir nesse pontinho assim de entrada do apartamento. Então, vindo um pouquinho mais para cá, a gente, como eu falei para vocês, a gente fez uma grande integração de espaços. Exatamente aonde eu estou era um banheiro. A gente desativou esse banheiro e aí a gente trouxe a área de serviços aqui para dentro, porque a área de serviços originalmente era lá na varanda, tá? A gente resolveu trazer para cá para a gente conseguir ampliar um pouquinho a cozinha e olha só o que a gente fez nessa área de serviços. Aqui é um ripado vazado, uma porta ripada vazada de piso ao teto e aí você consegue abrir essa porta e você tem a área de serviços aqui dentro. Olha só que incrível que ficou. Bem discreta, tem um varal invisível aqui atrás, que dá para pendurar as roupas, mas também tem uma máquina lava e seca, que, né, para evitar ter que pendurar muitas coisas. Claro que tem gente que prefere pendurar do que secar na secadora, mas ficou super bonito. A gente usou aqui esse quartzo Silver Grey,
que é um quartzo cinza. Inclusive, a gente está usando esse mesmo quartzo aqui na bancada. E a gente colocou um tanque aqui de inox da Mecal e aqui uma torneira super bonita. A gente fez questão de deixar esse espaço bem bonito porque a gente está falando de uma porta ripada vazada, né? Então, quando essa porta está fechada, você consegue visualizar a área de serviços de alguns pontos aqui do apartamento. Por isso que ela precisaria estar bem bonita por dentro, bem iluminada. Tá vendo? Olha só. Aqui a gente tem armários no alto, armários aéreos. Aqui a gente também tem armários que dá para guardar rodo, vassoura, produtos de limpeza. Então foi uma área de serviço pensada para ser bonita, porque as pessoas falam, né, a gente vai reformar o apartamento inteiro, alguns clientes, né? A gente vai reformar o apartamento inteiro, mas a gente não vai investir tanto na área de serviços, porque tá ali. E a gente sempre fala, a área de serviços tem que entrar nessa parte da reforma, porque muitas vezes você deixa a porta da cozinha aberta, no dia a dia ela vai ficar, e você vai enxergar a área de serviços, tá bom? Então aqui nesse caso, a gente pintou as paredes do fundo num tom de azul muito parecido. O que a gente faz? A gente pega uma amostrinha do azul, nesse caso aqui o azul índigo, a gente leva na loja de tintas e pelo catálogo a gente escolhe a cor mais parecida. Então, pelo vídeo, vocês provavelmente nem vão reparar que aqui no fundo não é MDF, é pintura. O MDF tá aqui, tá nos armários em cima, aqui fora, então fica bem perceptível. A gente fez um frontão aqui atrás de 10 centímetros, que é justamente para na hora de lavar alguma coisa aqui, não molhar a parede, então é uma proteção da parede. Se essa parede fosse revestida, não precisaria ter o frontão, só por uma questão de estética se você quisesse colocar aí na sua casa, tá bom? Então é isso, a gente tem uma área de serviço que é funcional para o nosso cliente, ele mora sozinho, né? Dá para ele colocar as coisas dele aqui, dá para ele usar, então ficou super bonito. Eu vou fechar a porta mais uma vez para vocês olharem. E ficou um espetáculo. Então, como vocês estão vendo aí, a gente tem aqui a área da cozinha, a gente tem a área de serviços, temos aqui o home office do nosso cliente, parte da TV e um loungezinho que eu vou mostrar para vocês. Antes de eu comentar sobre a cozinha com vocês, eu lembrei de uma informação que eu não falei. Eu falei para vocês sobre a pintura no fundo, que é um azul muito parecido, mas não falei a cor. Essa cor chama azul diesel da Suvinil. Tô falando isso porque eu sei que vocês adoram pegar as referências e anotar aí, é um azul muito bonito que a gente está usando em outros lugares. E um outro detalhe interessante que eu acho importante pontuar para vocês e que eu falo em alguns dos nossos vídeos é com relação às nossas bases que a gente faz de alvenaria. Tá vendo? A gente faz a base de alvenaria, faz um rodapézinho de 10 centímetros no mesmo porcelanato, que é para facilitar o uso do dia a dia do apartamento. Porque imagina, você ter que limpar embaixo desses armários, no meu ponto de vista, dificulta bastante, né, na rotina. Então a gente prefere colocar essa basezinha. É uma base que a gente coloca aí mais ou menos uns 10 centímetros para trás do final da bancada, tá? Aqui no caso dessa bancada, na cozinha também a gente coloca 10 centímetros para trás, que é para você conseguir entrar com o pé também, tá? Nesse ponto aqui, olha só que interessante. A gente fez essa areazinha porque o nosso cliente pediu uma banqueta aqui. Ele não tem essa banqueta ainda, ele vai providenciar a banqueta, mas como ele mora sozinho, ele vai poder fazer umas refeições mais rápidas aqui nesse espaço. Ali atrás a gente colocou um ripado, olha que bonito que tá esse ripado. Esse MDF, ele chama Prisma, tá? É um cinza e basicamente aqui nessa área a gente está usando esse Prisma e esse azul índico que eu falei para vocês. Aqui a gente tem a ilha, que a gente está usando o quartzo Silver Grey, que é o mesmo quartzo que eu falei para vocês também ali da área de serviço. Então a gente tem toda essa extensão. Essa pedra teve que ser içada, né? Porque é uma pedra muito grande. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre toda essa concepção dessa cozinha. Como a gente está com um espaço pequeno,
a gente fez essa ilha, logo na frente da ilha a gente tem já o sofá. Ah, Renan, mas vai cozinhar aqui, não vai sujar o sofá e tudo mais? Sim, em tese, é importante ter aqui um vidro, tá? Que a gente vai até fazer esse vidrozinho ainda, que é para proteger. É um vidrozinho de mais ou menos uns 25 centímetros, para você evitar que na hora que estiver usando aqui, não a gordura em si, né? Mas pode espirrar uma água, alguma coisa nesse sentido no sofá assim. Então é importante ter esse vidrinho de proteção. Mas como a gente tem um espaço aqui que a gente precisava otimizar, esse foi o layout que a gente entendeu que seria mais legal para o nosso cliente. Por quê? Aqui ele vai cozinhar, ele consegue assistir televisão, ele consegue conversar com quem está na mesa de jantar, ele conversa com quem está no lounge, ele consegue apreciar a vista. Então a gente entendeu que essa configuração era a melhor configuração para ele, mesmo sabendo que o sofá está encostado na ilha, né? Então a gente coloca o vidro e tá tudo certo. A gente já fez isso em outro apartamento e funciona super bem. Aqui no alto a gente tem uma serralheria maravilhosa, a gente usou serralheria preta e aí a gente colocou um LED em toda ela. E aí algumas pessoas me perguntam, mas para colocar o LED precisa ter o tamanho certo do ferro, né, desse quadradinho que a gente está falando aqui da serralheria. Em média, a gente usa 2x2 quando a gente quer colocar iluminação. Na minha casa, por exemplo, eu não tenho essas fitas de LED, então é mais fininho o ferro, né, a espessura do ferro na minha casa é 1,5 por 1,5, se eu não me engano. Aqui já é 2x2 para entrar todo esse perfil de LED aqui e que dá uma iluminação incrível, fica super bonito. Então, normalmente eu uso essa parte aqui de cima para itens de decoração, livros de culinária, às vezes até um tempero, alguma coisa que você vai usar no seu dia a dia aqui nesse espaço, tá? A gente tem a coifa, que tá bem camufladinha aqui nesse espaço também, né? Tá dentro da serralheria, uma coifa cilíndrica, uma coifa que eu amo, da Sugar. Você tem a opção de colocar de outras marcas também, tem Tramontina, enfim, a Sugar também é muito boa. E aí a gente tem essa coifa cilíndrica que vai atender aqui esse fogão de indução. No caso, esse é de indução. Daria para colocar um fogão a gás também. Normalmente, quando o cliente fala que ele quer um fogão de indução, a gente deixa o ponto elétrico, mas a gente também traz o gás, porque amanhã ou depois, se ele quiser ter esse fogão a gás, é possível, tá bom? Muito importante, quando você for mexer no ponto de gás aí na sua casa, no seu apartamento, tem que fazer um teste de estanqueidade depois com uma empresa homologada pela Comgás, a Comgás, no caso aqui em São Paulo, aí você vai ver qual é a empresa aí da cidade de vocês, fazer um teste de estanqueidade para ver se não está vazando esse gás e está tudo certo. Tem que emitir uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, onde essa empresa está responsabilizando por esse teste, que foi feito o teste, que não tem nenhum tipo de vazamento, certo? Então tá, voltando aqui, a gente tem o forno, que está bem atrás do fogão, e olha só, a gente usou aqui o Prisma, é o MDF Prisma, diferente do índigo que tá aqui desse lado, que é o azul. A gente fez várias gavetinhas, aqui tem um porta-tempero, importante porta-tempero perto do fogão, né? Você vai manusear aqui, vai pegar tudo que vai utilizar, e a gente tem aqui portas e também 4 gavetas aqui nesse espaço. Utilizamos uma geladeira side by side maravilhosa da Electrolux, com dispenser de água já embutido na geladeira. Isso significa, quem assiste meus vídeos está cansado de saber, mas se você está assistindo a primeira vez, vai ser uma informação importante. Tem que ter o ponto de água ali atrás da geladeira, tá bom? E eu sempre falo que mesmo que você não tenha uma geladeira com dispenser de água num primeiro momento, se você for fazer uma reforma, não custa nada você deixar o pontinho lá atrás, porque amanhã ou depois você pode decidir ter uma geladeira com o dispenser de água e aí você vai precisar desse ponto, tá bom? Então, deixa um pontinho lá atrás. Aqui a gente fez um grande nicho no quartzo Silver Grey também. Olha só que interessante que fica. Esse nicho, a gente fez essa prateleira que dá para utilizar com coisas de decoração, dá para colocar temperos, dá para colocar itens que você vai usar na cozinha. Agora, uma dica para vocês também. Iluminem a bancada de trabalho de vocês. Aqui a gente iluminou a do fogão, né? Porque no manuseio do fogão você vai precisar desse espaço bem iluminado, então esse LED se faz muito necessário. Como aqui também na hora de você lavar a louça, utilizar as coisas aqui dessa pia, tá bom? Então, iluminem bastante. A gente fez a área molhada aqui da pia, que é a área que realmente vai molhar, né? A área molhada vai molhar. E aí a gente tem um pedacinho de área seca aqui também.
coloquem tomadas nas áreas de pias e bancadas de vocês. Muito importante, você vai utilizar a tomada para ligar um liquidificador, vai usar a tomada para uma sanduicheira, um mix, então tem que ter essas tomadas estratégicas. Não existe, né, uma cozinha, obviamente, que você não vai ter uma tomada, então precisa ter. Tá? Então acho que aqui eu falei de tudo, a gente tem uma cuba, né, de inox, que a gente tem usado bastante, aquele modelo mais quadrado, um pouquinho mais caro, mas eu acho que vale muito a pena, fica muito bonito você colocar aí na sua obra, tá bom? Uma torneira imponente, principalmente quando a gente está falando de uma cozinha que é totalmente aberta e integrada no espaço, né? Você está enxergando a torneira quando você está entrando no apartamento, então tem que ser bonita. Essa aqui é uma torneira de movimento, você consegue lavar, por exemplo, a bancada em volta, então ela é super prática. Olha só aonde ficou o micro-ondas nesse caso, né? A gente não colocou coluna de forno e micro-ondas, obviamente, para otimizar espaço. A gente tem uma cozinha que é mais compacta, muito embora a gente tenha conseguido colocar bastante armário, e armários suficientes para o nosso cliente, né? Ele mora sozinho, então é mais do que o suficiente o monte de armários que a gente colocou, mas a gente, para otimizar mais espaço, preferiu não colocar coluna de forno e micro-ondas, e aí o micro-ondas está aqui, tá? Embaixo aqui da bancada. A gente tem mais gavetas aqui, a gente tem mais portas aqui, desse lado também, aqui no alto a gente também tem mais portas, em toda essa extensão, nesse azul maravilhoso que traz o destaque que a gente queria. E aqui, nesse ponto, a gente fez umas prateleiras, trazendo essa ideia ainda do nicho, para que o nosso cliente consiga colocar aqui algumas coisas de decoração. E a solicitação mais importante dele para a gente foi: Renan, eu quero colocar nesse ponto aqui a minha airfryer. Então, aqui ela não está, aqui ele guardou, mas aqui ela fica neste ponto, aparente mesmo, porque ele usa muito. Então foi uma solicitação, eu preciso ter um nicho com tomadas. Se vocês olharem, tem bastante tomada ali atrás, tá vendo? A gente tem ali, a gente tem aqui com a cafeteira também mais tomadas, porque é super importante ter esses acessos, né, para o uso do dia a dia, tá? Acho que aqui falei de tudo. No piso, como eu falei, já é o super quadra concreto 1,20 por 1,20. Aqui a gente tem a mesa. Essa mesa, para mim, é um espetáculo, porque vocês não têm uma noção do que é sentar nessa mesa, comer, apreciando a vista aqui. Depois eu vou mostrar para vocês a vista do espaço aqui, que é muito bonita. Normalmente a gente fecha na gravação por causa da luz mesmo, que pode dar uma estourada, então a gente prefere fechar. Mas nos detalhes a gente vai mostrar a vista para vocês, que é super bonita. Então é muito bom, né? É muito bonito sentar aqui apreciando a vista. E olha só, estrategicamente você consegue comer aqui assistindo TV. Tem gente que quer tomar um café da manhã, alguma coisa nesse sentido, tem gente que não gosta, que prefere, né, focar ali no alimento, mas você consegue conversar com quem está aqui interagindo no espaço e consegue apreciar a vista também. Estamos falando de uma mesa aí de 6 lugares, com as cadeiras muito maravilhosas. Atenção para essas cadeiras, são extremamente leves e elas são muito bonitas, com telinha preta também. Deixa eu mostrar de frente para vocês. É uma cadeira 100% preta, com um couro preto, e ela fica super bonita. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente utilizou no apartamento esses tons mais sóbrios, né? Com exceção, claro, de todo o destaque aqui que a gente tem da marcenaria no tom de azul. Então a gente tem 6 cadeiras aqui, um pendente bem cleanzinho no alto. Lembrando, esse apartamento, ele é um apartamento que tem muita informação no sentido assim, a gente tem revestimento na parede, a gente tem um azul, a gente tem o teto madeirado que eu já vou falar para vocês, então são algumas texturas diferentes e a gente não quis colocar um pendente muito chamativo nesse caso aqui, tá? Um pendente mais cleanzinho, mais fininho, para não ser tanto destaque, visto que a gente tem outros destaques aqui, né? Mais uma vez falando, marcenaria azul, a gente tem essa serralheria aqui, então a gente quis deixar ele mais cleanzinho ali, tá bom? E aí a gente vem para essa área aqui, que é um loungezinho bem gostoso que a gente propôs aqui para o apartamento, tá? Essa poltrona é uma poltrona giratória. Então, mais uma vez falando, importante, o cliente consegue sentar aqui, consegue, né, interagir com quem pode ver televisão, pode conversar com quem está ali, pode, esse puff você pode usar para colocar os pés, pode utilizar para colocar alguma coisa de decoração em cima ou alguma outra pessoa pode sentar nele também, tá bom?
E aí a gente colocou ela giratória de propósito. Embaixo tem um tapete destacando, mais escuro. O interessante desse tapete, ele é diferente do tapete da sala. Olha só, as cores elas são diferentes. Então a gente tem um cinzinha aqui e aqui um mais preto com um pouquinho de branco. E esse tapete, ele é orgânico. Ele foi desenhado pelo escritório. Tá vendo que ele faz uma forma orgânica ali? Que a gente traz o orgânico, né? A gente traz o arredondado, a poltrona já é mais arredondadinha. Olha que lindo esse tecido, gente, sério. Olha que maravilhoso esse tecido. Além de ser um tecido muito gostoso, ele é um buclé, só que ele é um buclé com mix de cores. Ele tá num cinza com um branquinho, uma cor mais clarinha. E aí, Gente, eu sempre falo isso pra vocês, mas eu vou falar mais uma vez. Eu falo muito, chega uma hora que minha boca já tá seca de tanto falar. Então assim, eu prefiro ir falando e lembrando das coisas e falando pra vocês, enchendo vocês de informações aí, porque eu sei que vocês gostam, vocês adoram anotar, adoram pegar de referência. Constantemente eu recebo fotos de vocês mostrando os apartamentos. Renan, olha só, a gente pegou essa referência aqui do seu canal, olha que legal esse rasgo que a gente fez no canal, é muito legal isso, então por isso que eu faço muita questão de trazer o máximo de informações possíveis para vocês aqui, tá bom? A gente não tem que esconder nada, guardar informação nenhuma, a gente quer trazer isso para vocês aqui, as referências, porque eu sei que vocês gostam, tá bom? Vamos voltar aqui pro vídeo. Aqui a gente fez esse aparador, olha só que interessante, uma adeguinha de 12 vinhos aqui embaixo. Essa cor é o prisma, que é a cor que eu falei para vocês, que é o cinza que a gente está usando. Colocamos aqui uma arandelinha, dando esse foco bem gostoso. E olha só, o L que a gente fez aqui de castelato. Gente, olha como um acabamento e uma boa empreita faz muita diferença na hora que você vai fazer o seu apartamento. E aqui no caso foi a Constec que fez esse apartamento, que é a nossa parceiraça e faz aí praticamente todas as nossas obras. E olha só que interessante a meia esquadria. Esse revestimento é um revestimento muito difícil de ser manuseado, então tem que saber fazer para ficar muito perfeitinho assim. Esse aqui que eu estava falando para vocês é o castelato aparente, né? Então a gente fez esse L. Se vocês notarem, ele tem espessuras diferentes e você pode brincar com essa paginação. Faz uma linha mais grossa, uma linha mais intermediária, e vem uma linha mais fininha aqui. Vocês podem pedir até a própria loja para poder fazer essa paginação para vocês. Ela já pode vir pronta. E aí você coloca e dá esse efeito muito bonito aqui no espaço. Então voltando aqui, tem esse aparador com gavetas. Aqui a gente tem, né, essas duas portas. Mais uma vez o ar-condicionado na cor da parede. Essa cor é hematita, que é a mesma lá da entrada que eu falei para vocês, da Suvinil, e o ar-condicionado veio do fornecedor na cor muito parecida. Então ele fica camuflado e aí não tem aquele brancão ou aquele preto destacando aqui no espaço. Você poderia colocar também um ar-condicionado cassete de uma via embutido no teto, mas tá super bonito aí. Tá bom? E a gente tem esse lounge, que é um lounge super gostoso, que você consegue sentar e apreciar a vista. Então, antes de levar vocês ali para a sala de TV, eu só vou falar um ponto importante que eu não falei. Aqui a gente colocou um cortineiro iluminado, que faz toda a diferença. Eu acabei de acender, porque ele estava apagado, então provavelmente nos detalhes ele não vai estar aceso. Mas eu acendi para vocês. Não sei se vocês conseguem ver, acho que sim, que dá um efeito super bonito na cortina. Aqui a gente usou uma cortina rolo. Tá? Essa rolo, nesse caso, ela é automática. Eu sempre falo também, mais uma vez, se você puder investir no rolo automático, vale muito a pena, porque você evita ter aquelas cordinhas na vista e você evita ter que ficar subindo cordinha por cordinha. Hoje em dia está muito mais acessível ter esse tipo de cortina. Acho que em média aí uns 500, 700 reais por motor, dependendo do motor que você vai colocar. Tá? Aqui no caso, a gente tem 4 folhas,
mas você às vezes consegue até utilizar o mesmo motor para 2, 3 folhas. Aí tem que ver com o seu fornecedor, acho que vale a pena esse investimento. Então a gente vem aqui para a parte da sala de TV, um sofá extremamente confortável, que pega toda a extensão da ilha, então acaba ficando as costas ali do sofá a ilha. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês. No caso de circulações menores na frente do sofá, a gente indica colocar essas mesinhas que são menorzinhas e elas acabam entrando para dentro do sofá, tá vendo? O apoio, ele se faz essencial quando você tem um sofá. Não tem como você pensar em ter um sofá, uma poltrona, algo nesse sentido, sem ter qualquer tipo de apoio, porque você vai tomar um café, você vai tomar um vinho, você vai tomar uma água, um suco, quando você estiver assistindo TV, por exemplo, ou quando você estiver recebendo pessoas. E aí é muito importante você ter esse ponto de apoio. E aí, falando sobre isso, né, que eu cheguei nesse ponto de ser uma circulação menor, a gente coloca uma mesinha entrando um pouquinho mais no sofá. Poderia ser até duas, uma mais para cá, uma mais para cá nesse sentido, para você atender os dois pontos aí do sofá, certo? Então aqui a gente usou um linhozinho cinza, combinando com o restante dos tecidos do apartamento, e aí na frente a gente tem esse super rack. No MDF Prisma, a gente fez o rack ripadinho, vazado, para você também ter acesso aqui aos infravermelhos, né, dos aparelhos aqui da NET ou da concessionária que atende, da empresa que atende aí a TV da sua casa ou do seu apartamento. Então a gente tem aqui tudo vazadinho, inclusive esse vazado conversa com o vazado, o ripado vazado ali que a gente tem na área de serviço que eu já mostrei para vocês, porém a cor é diferente, tá? Então a gente tem esse super rack, colocamos a TV aqui na frente do castelato, e aqui, olha só, um detalhe para essa serralheria que faz toda a diferença. Essa serralheria, ela tem a mesma espessura da serralheria que está em cima do fogão e ela tem os LEDs também. Ela não faz a volta inteira, só tem o LED atrás, mas se vocês repararem, fica muito interessante essa valorização dos itens que são colocados aqui embaixo de decoração, tá? Um ponto chave nesse apartamento, e é o ponto que eu acho mais interessante de comentar com vocês, é com relação ao teto. Esse teto é um teto vinílico da Target, essa linha é a linha Enjoy, e aí ele é um madeirado e eu vou explicar para vocês como que se faz. Você tem a opção de fazer um teto de madeira, que você vai ter um custo mais elevado. Você tem a opção de fazer o teto, por exemplo, no MDF, que você também vai ter um custo mais elevado. E aqui nesse caso a gente fez de vinílico, é isso mesmo, ele tem 2 milímetros. Para isso você vai precisar fazer o gesso normal, você vai precisar, porque quando é de madeira, quando é de MDF, você não precisa fazer o gesso, tá? O forro de gesso de drywall, você vai usar a madeira direto. Nesse caso a gente fez o drywall e depois a empresa vem colando esse vinílico e fica um acabamento incrível, perfeito. Aqui a gente tem esse degrau, essa parte mais baixa, porque não sei se você se lembra, eu expliquei para vocês no começo do vídeo que aonde está essa área de serviços aqui era um banheiro. Naturalmente, o andar de cima também é um banheiro e banheiros, as tubulações elas vão para baixo. Então a gente precisou descer um pouquinho esse forro aqui por causa da tubulação do vizinho de cima, entenderam? Então ele tem esse degrauzinho, mas a gente pegou o limite certinho ali da área de serviços, fizemos o detalhe também aqui com esse arredondado que eu vou mostrar para vocês que tem aqui, e aí ficou super bonito. Um detalhe que eu não comentei com vocês foi do rasgo. Olha o nosso rasgo preto aparecendo aqui nesse apartamento, tanto nessa área aqui, quanto na área da cozinha. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos, sempre faço questão de explicar, porque muitos clientes gostam de, pedem esse rasgo pra gente. A gente utilizou muito esse rasgo em outros apartamentos. Hoje a gente faz uma iluminação um pouquinho diferente, mas a gente também faz os rasgos quando o cliente quer. Então é simplesmente um furo no gesso, de mais ou menos 5 centímetros de profundidade. A gente deixa aí de largura em média 13, depende da luminária que você vai instalar. As nossas luminárias elas têm em média 10 por 10, então 13 centímetros é mais do que suficiente. A gente pinta tudo de preto e coloca a luminária preta. Então fica esse espetáculo de rasgo.
Vou começar mostrando para vocês esse piso incrível, que é um piso de madeira natural. Esse é um taco pronto. O que significa? A gente pode deixar para aplicar no final da obra, porque ele já vem fácil de aplicar, não é aquele piso que você tem que fazer todo aquele lixamento, passar o Bona depois, então ele é bem prático. Nesse caso aqui, a gente usou o Kumaru. Esse piso de madeira, ele é muito quente, no sentido de você tirar o calçado mesmo e pisar e não sentir aquele porcelanato gelado. E fica bem aconchegante, combinou bastante com o ambiente. Aqui a gente usou uma cor que chama Mar de Gelo. Gente, eu confesso para vocês que foi difícil conseguir convencer os nossos clientes a colocar essa cor, porém, não tem uma pessoa que chega nesse apartamento que não se apaixona por essa cor, né? Então ela é a Mar de Gelo da Souvenir. Como eu sempre falo para vocês, a gente pintou a porta na mesma cor e também o rodapé. Isso faz com que o pé direito ele fique maior, além de deixar o ambiente mais clean. Eu não gosto de pintar a porta, por exemplo, de branco, né, ou uma cor diferente, porque eu acho que tem um destaque muito grande e a ideia é realmente deixar clean, deixar uma coisa mais camuflada. Só que eu sempre falo também para vocês que aqui a gente usa uma tinta esmalte à base de água. Não é a mesma tinta da parede, viu, pessoal? E essa tinta à base de água, ela é uma tinta que ela tem um leve brilho, tá? Ela não vai ficar tão fosca quanto essa daqui. Dá até para você pintar a parede com fosco, com a tinta com leve brilho também, com toque suave de brilho, mas eu prefiro deixar a parede fosca e aqui dessa diferencinha do acetinado. Aqui nessa parede a gente tem um espelho de ponta a ponta que dá uma ampliada no espaço e olhem só a vista que os nossos clientes têm assim que chegam no apartamento. Nossos clientes convidados, as visitas familiares, amigos. Essa estante no MDF Louro Frejó é uma estante toda iluminada com bastante LED. A gente colocou aqui na produção vários itens de decoração e olha que lindo e que diferente esse conceito de colocar o quadro aqui no meio da estante. A gente tem nichos aqui atrás também, mas no caso a gente quis fazer esse conceito de deixar o quadro no meio. Esse laranja tá lindo, combinando bastante com a madeira, com Louro Frejó. É uma madeira que eu gosto muito também de usar. E se vocês repararem, a gente tem em volta desses nichos uma laca num painel ripado que é praticamente na cor da parede. Então eu vou mostrar para vocês no outro ângulo depois, tá mais fácil de ver, mas em volta de todo esse nicho a gente tem essa laca no ripado que tá demais. Aqui na frente nós usamos essa mesa triangular. Eu sou apaixonado por mesas em formatos diferentes, né? Vocês veem que nos nossos projetos a gente tem colocado mesas ovais, né? Algumas mesas mais orgânicas com formatos mais não tão definidos, e essa aqui é uma mesa triangular. E olha que interessante, ela é branquinha, com vidro cristal branco também em cima. E todas as cadeiras estão nesse rosé. Esse rosé, ele dá um contraste e ele conversa bastante com a cor que a gente está usando na parede, tá? Então é uma cadeira nesse tom de rosé queimado, com os pés em serralheria preto. Inclusive, os pés da mesa também são em serralheria preto. Esses pés combinam com esse pendente que a gente colocou aqui em cima, um pendente mais moderno, mais futurista, né? Que é possível mexer, por exemplo, a haste dele, movimentar para onde vocês quiserem colocar e dar um movimento bem legal aqui para a sala e traz bastante imponência. Eu vou trazer vocês um pouquinho mais para cá, para vocês conseguirem visualizar aqui essa sala e esse painel que eu tô falando para vocês, que é o painel ripado, laqueado, é uma laca da Sairlac, e olha que interessante que fica esse L, né, nesse ripado. A gente até colocou um quadro aqui para compor, e esse quadro ele é no chão mesmo, tá, gente? Não é que a gente não quis pendurar, ele é assim mesmo, é o conceito dele. Dá para vocês colocarem também, se quiserem, um maior. No caso, a gente quis colocar esse com essa imagem. Essa imagem combina bastante aqui com a cor do ripado. E olhem que interessante essas três luminárias do piso, jogando uma luz aqui pro quadro e também valorizando um pouquinho do ripado, né? Então ele tá demais. Se vocês passarem a mão, dá para sentir que é uma laca fosca, bem lisinho, e eu acho que é um dos pontos chaves aqui, né, do espaço como um todo dessa integração. Então aqui a gente tem um Star TV super confortável,
Com esse sofá, que, gente, é um sofá que você senta e não tem mais vontade de sair dele. Ele é muito gostoso e ele tá nesse tecido mais escuro, né? Os nossos clientes têm pet, então isso é bom também, para tecido muito claro, suja bastante. Claro que o sofá, o ideal é você higienizar ele uma vez por ano, mais ou menos, porque tem aquela sujeira que você não consegue enxergar, né? Então é bom dar essa limpeza. Aqui a gente jogou uma manta em cima, um tapete mais clarinho que dá um contraste também com o tecido do sofá, e aqui a gente tem o painel da TV. Essa aqui é a porta que está totalmente camuflada, que dá acesso à área íntima, e depois eu vou entrar com vocês e mostrar. Aqui a gente tem a TV, esse painel também é no Louro Frejó, que é o mesmo MDF do nicho. A gente colocou uma prateleirinha em cima com um LEDzinho jogando para baixo. E o nosso rack ripado, aqui ele tá no MDF cristal, que é aquele MDF que é o cinza mais clarinho, que a gente gosta bastante. A gente tem nesse rack um pedaço que ele é totalmente de basculante, né? E a gente tem uma parte que ele é fechado 100% e outra parte que ele é vazado justamente para pegar, né, o infravermelho dos aparelhos que estão escondidos aqui dentro. Aqui, vindo mais para esse lado, a gente tem essa luminária maravilhosa de piso. E nesse lado, aqui originalmente era a varanda, né? A gente tirou aqui a porta que dividiu os espaços, nivelamos o piso, porque esse piso era mais baixo, trouxemos a madeira também aqui para fora, né? E ficou um espaço ampliado, bem clean, e aqui a gente quis fazer o espaço do bar, da adega dos nossos clientes. Então a gente sugeriu aqui em cima essa adega de serralheria, então é uma serralheria bem fininha, um perfil bem fino para ficar bem clean mesmo, bem bonitinho. E embaixo a gente usou esse MDF, que é um cinza mais escuro, é o famoso MDF grafito, e aqui a gente tem uma adega e cervejeira, tá? Então realmente ficou o cantinho aqui do café, né? Porque tem o café deles, e também a adega e cervejeira, um cantinho do bar. Colocamos essa parede verde, que vocês também sabem que eu adoro um verde dentro do apartamento, visto que a gente está aqui em São Paulo e a gente convive bastante com concreto. Então um pontinho de verde em casa faz total diferença. Nesse caso, a gente colocou uma parede natural desidratada, que a gente fala que é uma parede preservada. Essa parede, ela é uma planta que já foi natural um dia, né? As folhas são naturais, ela passa por um processo de desidratação e as folhas são pintadas, né? Algumas folhas são pintadas com nuances diferentes de tons de verde, né? Nuances diferentes de verde, que aí realmente dá essa mistura de tons de verde que fica super bonito. E mistura de plantas também. E é importante, pessoal, sempre valorizar essa parede com iluminação. Então aqui nós colocamos 2 spots que deixam ela bastante iluminada. Aqui a gente tem um canto alemão, que eu falo que é um banco maravilhoso, com estofado no cinza. A gente usou toda a base dele no MDF Louro Frejó também. Se vocês repararem, a gente tem uma luz saindo embaixo. Olha que incrível, dá a sensação de que o banco está flutuando. A gente colocou aqui várias almofadas encostadas, um tapete redondinho aqui na frente. Aqui a gente tem a extensão, né, dessa base do banco, que acaba servindo como uma mesa. Então dá para apoiar coisas aqui no uso do dia a dia, itens de decoração também. No dia que for receber os amigos, dá para colocar uma taça, um vinho, então acaba ficando bem funcional esse espaço. Aqui em cima a gente tem o nosso rasgo preto, que a gente gosta muito de colocar nos nossos projetos. Claro que tem que conversar com todo o restante, né? Então às vezes combina, às vezes não combina, a gente tem que sugerir outro tipo de iluminação. O cortineiro que é todo iluminado, e aqui nesse caso a gente colocou uma cortina rolo normal, né, uma cortina rolo elétrica, para facilitar e não ter que ficar puxando aquelas cordinhas todos os dias, e também para a cordinha não ficar atrapalhando a vista. Aqui atrás a gente tem um móvel que a gente chama de sofá table, que é um móvel que esconde as costas do sofá. Ele foi feito em marcenaria também, com portas de correr, e aqui ele também está no MDF cristal, que é o MDF que é o cinza mais clarinho que eu falei para vocês. Desse lado a gente tem essa
composição que a gente fez de materiais. A gente usou um tijolinho branco na metade da parede para baixo, pintamos em cima na cor mar de gelo, que a gente pintou o restante do apartamento, e colocamos esse neon, que inclusive, se vocês repararem, é o neon que tem no nosso escritório, né? Nossa marca registrada, a gente já usou ele em alguns projetos, poucos, acho que 4 projetos, né, com essas palavras, mas ele tem a nossa marca registrada aí com essas cores e essas palavras lindas. E aqui desse lado, aqui a gente colocou 2 puffs, né, porque é um loungezinho aqui, tem algumas plantas naquele cantinho também. E vindo pra cá um pouquinho, já falo muito, né, gente? Meu Deus, né? Aqui a gente tem uma ilha, uma península, né? Porque ela tá encostando na parede, então uma península que nós colocamos esse fogão de indução branco. Gente, olha que lindo que é. Ele ficou bem clean aqui em cima, visto que a bancada também tá no branco, né? Um quartzo branco. Aqui na frente da bancada, se vocês repararem, a gente tem uma luz de LED iluminando toda essa frente, né, da península, e temos essas 2 banquetas com essas costas em madeira, que tá demais. Vou até voltar aqui para mostrar para vocês, porque tá linda. Aqui a gente tem essa parte em serralheria preta, as costas em madeira e o tecido dela, que é um couro. Então tá combinando bastante com a composição do apartamento como um todo. Vou mostrar para vocês a coifa cilíndrica. Eu sempre falo também sobre coifa, que dá pra gente fazer a coifa por depuração, que é aquela coifa que vai pegar o ar aqui no apartamento e vai filtrar esse ar e jogar de novo pro apartamento, porque não tem aquela exaustão que vai pra fora, tá? Quando tem exaustão, é melhor, mais eficaz, né? Dá para passar a tubulação, a gente faz. Nesse caso aqui, a gente colocou uma coifa cilíndrica, mas dá para vocês colocarem também uma coifa de chapéu ou a coifa que mais combinar com o estilo de vocês, tá? Mas o que eu tenho que falar aqui? Ah, o piso. O piso desta cozinha é um ladrilho hidráulico, então assim, não é todo mundo que vai amar um ladrilho hidráulico. Por quê? Porque é um piso totalmente artesanal, feito 1 a 1, e ele é um piso que ele vai ter manchas, ele nunca vai ser um piso homogêneo. Então, não é que parece que tá sujo, mas ele vai ter essas nuances de cores, né? Que essa coisa mais rústica, dá esse ar mais rústico pro espaço. Eu gosto bastante e gosto inclusive dessa combinação do piso de madeira com esse piso aqui dentro, tá? Desse lado aqui, a gente tem a geladeira. Essa geladeira é uma side by side com dispenser de água, é muito importante. Se não tivesse o dispenser de água, provavelmente a gente colocaria um purificador na bancada. Mas tem o dispenser de água e a gente tem também atrás o ponto de água. Ah, pessoal, aqui a gente pintou na mesma cor da parede, olha só, a tampa do quadro de luz, né? Melhor do que ficar aquele branco aparecendo. Daria até para colocar um quadro, se vocês quiserem, né? Se os clientes pedissem, a gente colocaria também, ou aí na casa de vocês quiserem colocar um quadro para camuflar. Mas nesse caso, olha que incrível que ficou. A gente pintou na mesma cor da parede e sumiu. Então a gente tem a geladeira, aqui os armários são todos no MDF cristal, a gente tem esse armário em cima. Estamos usando aqui também o quartzo branco para combinar com a península. E olha que interessante aqui, esse frontão tem 60 centímetros. Dá para fazer com 70 também, eu sempre falo para vocês que isso varia muito de acordo com a altura da torneira que vocês vão especificar. Tem torneiras que são mais baixas e torneiras que são mais altas, né? Nesse caso tá com 60, tá cabendo direitinho. Muito importante iluminar a bancada, porque além de esteticamente ficar bonito, também fica muito mais funcional. Você está usando aqui a bancada, né, e ela está super iluminada. Aqui a gente tem a área molhada dessa bancada, que é importante também. No caso, alguns clientes têm lava-louças, outros não, alguns preferem secar aqui em cima, colocar um escorredor. Então a gente tem que ter aqui essa área molhada. Aqui uma cuba da Tramontina da linha Quadrum, que eu particularmente amo. E desse lado, olhem só, a gente tem o forno, né, embaixo do fogão, e também o micro-ondas, que tá bem camufladinho aqui no espaço. A gente tem um porta-temperos ali na entrada, também temos uma gavetinha aqui no alto, então tá bem funcional, né, tudo que os nossos clientes precisam, né, a gente foi colocando aqui nas premissas, encaixando aqui dentro da cozinha. Aqui a gente usou a mesma cor da sala e a gente tem essa porta de correr com esse ripado vazado na horizontal que dá acesso à área de serviços.
Para finalizar aqui a cozinha, eu vou mostrar para vocês que a gente também tem um rasgo preto que a gente ama. Vou começar aqui essa areazinha de entrada do apartamento. A gente pintou essa parede e a porta na cor elefante da Souvenir, é uma cor que eu amo. E para combinar com essa cor elefante, nós colocamos essas prateleiras no grafito, no MDF grafito. Ele tem, né, uma texturazinha, é um MDF que a gente usa bastante e eu gosto também. E aqui no fundo a gente tem o Carvalho Treviso. Vocês vão ver que a gente usou bastante esse MDF aqui no apartamento, nessa área social do apartamento, ele é muito bonito. Então esse é o Carvalho Treviso. Olha que legal que ficou logo na entrada essas prateleiras para usar como itens de decoração, ou até mesmo para você aparar uma chave, uma carteira quando você chega aqui no apartamento. A gente iluminou com LED 2700K, que é uma luz mais amarela, para realmente valorizar tudo que está embaixo. Aqui a gente tem dois spotzinhos. E olha que interessante, ficou uma caixa bem bacana. Aqui nós usamos a tinta lisa e vocês vão reparar que em vários pontos aqui da sala a gente usa nesse pé direito enorme essa textura de cimento queimado que é na mesma cor, na cor elefante, para justamente combinar com a cor da entrada. Logo aqui a gente tem um aparador. Esse aparador ele tá no MDF Louro Frejó, justamente para dar uma para contrapor, deixar um contraste com esse MDF que está aqui em cima, que é o mesmo da entrada. Aqui a gente colocou um super espelho, é bem legal esses espelhos para você chegar em casa e dar uma olhada, ou quando for sair também conseguir se enxergar. E aqui um aparadorzinho para colocar os itens de decoração. Olhem que legal, a gente colocou o ar-condicionado dentro dessa caixa aqui do espelho. Lá no alto a gente tem o nosso neon. A gente ama colocar neon e quando os nossos clientes pedem, a gente faz questão de escolher uma frase que representa o dia a dia deles e a gente coloca. Olha que incrível que ficou. É muito importante, lá no alto tem um reatorzinho, né? Se vocês conseguirem, acho que dá para ver por aí pelo vídeo. Tem um reatorzinho, aqui nesse caso nossa cliente revestiu esse reator com o mesmo papel de parede cinza que está aqui para dar uma escondida e ficou bem bonito. Inclusive, falando do papel de parede, olhem que lindo, a gente colocou nesse espaço e também lá no alto, no pé direito, junto com esses dois quadros que estão dando um colorido para esse pé direito duplo. O interessante é que a gente fez essa caixa com esse mesmo MDF Carvalho Treviso lá em cima e aqui também no meio. E aqui do lado, nessa parte do pé direito duplo, a gente tem toda essa caixa revestida, essa parede revestida com o mesmo MDF. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto-chave dessa sala, no meu ponto de vista, claro, que são essas duas cadeiras penduradas. Olhem que incrível! A gente colocou uma cadeira para os nossos clientes e para os adultos que vão visitar o apartamento e uma cadeira para a filha deles e para as crianças que estiverem aqui. Olha que incrível! É o mesmo material,
foi comprada na mesma loja, só mudamos a cor dos tecidos. Então ficou bem incrível, essa corrente vence todo o pé direito duplo, e o mais legal é que essas duas poltronas penduradas que a gente fala, estão na frente desse super painel que a gente fez aqui, né, com papel de parede, e tá bem bonito, tá destacando. Na frente, a gente colocou essa poltrona rosa para dar um destaque e fechar esse lounge de entradas aqui com chave de ouro. Eu acho que fica bem legal quando você chega no apartamento, você tem um lounge para receber as pessoas. É como se fosse um lounge star, tá? Logo aqui do lado, a gente tem a sala de TV e tá incrível. A gente quis fazer realmente todas as paredes revestidas em madeira. Só o teto aqui no caso que ficou branco. Então a gente tem madeira na parede do fundo, nas laterais, e fizemos um ripado aqui na parede da TV. Aliás, esse ripado ele foi feito 2 por 1 de espaçamento, de profundidade, no mesmo MDF, que é esse MDF lindo. A gente colocou um espelho em volta da TV. Esse espelho ele tá bisotado. O que significa? Essa lateral dele tá com esse chanfradinho, esse acabamento. Você pode fazer liso também, se você quiser. Aqui a gente tem um rack suspenso com portas de correr. Olhem que interessante, as portas têm esses ripados vazados justamente para ter esse respiro dos aparelhos que estão aqui dentro. Esse MDF é o cristal, que é um cinza bem clarinho, diferente do MDF grafito, que é o da entrada que eu mostrei para vocês. Eu sempre gosto de colocar esses racks flutuando, não direto no piso, porque dá uma sensação de leveza que eu gosto. Ele está flutuando, não encosta no chão, não fica pesado e combina com o espaço como um todo. Então a gente tem aqui a TV, uma luz indireta que sai atrás desse painel inteiro, fica bem bonito. Um puff que serve de apoio, né, para uma pessoa sentar ou para apoiar os pés. Esse sofá, ele é um sofá retrátil, né, nos 3 módulos dele, mas se alguém quiser deixar assim no dia a dia e só usar o puff para apoiar, também dá. Aliás, o sofá a gente escolheu uma cor parecida com a cor da parede, né, do MDF, para justamente ficar mais clean o espaço, e a gente tem um tapete cinza, com alguns tons de cinza, branco, tem cinza mais claro, cinza mais escuro, né, um branquinho misturado, e fica bem bonito. É interessante você sempre colocarem os tapetes numa cor acima da cor do piso, para ele destacar. Aí fica a seu critério, se você vai colocar ele estampado, se você vai colocar ele liso, da forma que você mais gostar. Eu gosto de trabalhar com os tapetes em cores neutras, salvo exceções, quando eu acho que cabe um azul ou um terracota, quando os móveis estão mais neutros, aí fica bem legal. Então aqui a gente tem uma luminária, uma arandelinha, que é bem bonitinha, ela acende num circuito independente. E para finalizar esse espaço, a gente tem o nosso famoso rasgo preto, que mais uma vez vocês estão vendo em um dos nossos tours. Olhem só que interessante esses rasgos aqui do pé direito duplo. Como eu falei para vocês, esse pé direito duplo tem 5,60 e não dá para usar as mesmas luminárias que a gente usa convencionais para o pé direito normal. Então, normalmente a gente coloca as lâmpadas AR111 ou a par 30. Também tem a par 38, só que é um pouco mais difícil achar os spots. Então, a gente tem que deixar esse rasgo mais largo, porque essas luminárias são maiores. É uma dica que eu dou para vocês, porque eu sempre falo que o nosso rasgo normal a gente deixa em média aí 13 centímetros. Esse do pé direito duplo tem mais ou menos de 20 a 25 centímetros, dependendo do tamanho da sua luminária. Aqui do lado a gente tem um super painel que vai até a metade da parede. Esse painel começa aqui e vai até quase o final ali do espaço do lounge, que eu vou mostrar para vocês. A gente mimetizou, camuflou a porta de acesso ao lavabo, que está bem bonita. Do lado, a gente colocou uma porta de correr que dá acesso à área íntima.
Aqui na frente a gente tem essa mesa oval. Eu gosto de trabalhar quando os nossos clientes autorizam com mesas em formatos diferentes, triangulares, ovais, formas orgânicas, eu acho que fica bem bonito. As cadeiras são bem baixinhas, que deixa, né, uma visibilidade mais bacana, deixa uma visão mais ampla. Aqui a gente está usando um tecido cru com os pés das cadeiras em madeira para combinar com o tampo, que também é madeira. Agora, atenção para essa luminária, esses pendentes em cima da mesa. Olhem que coisa mais linda! A gente comprou pendentes individuais, então cada um desses pendentes você pode colocar a quantidade que você quiser. Você quer colocar 5, 10, 15, aqui tem vários. Fizemos essa composição com várias alturas e deu esse destaque aqui para o apartamento. Em qualquer lugar que você está aqui da sala, você consegue ter a visão desse pendente. Interessante falar para vocês, essa corda do pendente normalmente tem 1,50. Quando você vai comprar o pendente, eles te entregam um pendente com uma corda de 1,50. Nesse caso aqui, não daria 1,50. Então você tem que trocar as cordas, comprar um rolo novo e colocar nos pendentes para ter essa altura que você quiser. Desse outro lado, a gente tem um espelho de piso ao teto. Olhem que interessante esse espelho. Ele foi dividido em dois, com uma moldura preta em volta. Esse espelho, ele acaba ampliando muito o espaço. Eu sempre falo para vocês sobre isso. Espelho, eu tenho clientes que amam espelho e clientes que não gostam, mas eu sou a favor, em alguns momentos, para dar aquela amplitude, para você também conseguir se olhar, é bem bacana. Falando do piso, porque eu sei que vocês vão perguntar, porque vocês amam os nossos revestimentos. Esse piso é o Munari Cimento da Eliane, ele tem 90 por 90, é o acetinado. Então a gente usou ele em toda a área social. Como a gente fez uma integração que eu já vou explicar para vocês, a gente colocou o mesmo piso. O piso da área íntima já é um madeirado. Aqui, gente, exatamente onde eu estou, tinha um fechamento, uma porta de acesso à varanda. Exatamente, aqui fora era uma varanda e essa construtora deixou essa porta, esse caixilho preparado para simplesmente retirar daqui e colocar na fachada, que foi o que a gente fez. Então ampliamos aqui o espaço e fizemos essa super integração. Aqui eu tô bem num loungezinho também que a gente fez com duas poltronas bem confortáveis em couro. Essas poltronas são aquelas que fazem massagem, então você senta e não quer levantar mais. Dá para tomar um vinho, conversar com quem está cozinhando, quem está fazendo um churrasco. Inclusive, para quem está cozinhando, a gente colocou essa TV. É uma TV grande e ela serve também para quem estiver na cozinha ou sentado na banqueta, é uma super coringa. Dá para você ter um espaço na sua casa, uma TV que atende a área da cozinha. Vindo um pouquinho mais para cá, a gente tem esse porta-rolhas e tampinhas que foi feito no mesmo MDF, né, que é esse MDF Carvalho Treviso, já falei para vocês várias vezes. Ele é um MDF mais clarinho do que o Louro Frejó, eu gosto bastante também de usar. Em cima, a gente tem aqui toda essa parte do ar-condicionado. É muito importante você especificar com o seu fornecedor a quantidade de BTUs que vai ter, né, que as máquinas vão ter na casa ou no apartamento de vocês, né? Principalmente aqui que a gente tem pé direito duplo, a gente tem que perguntar para você ter uma eficiência térmica boa, você realmente conseguir refrigerar o espaço. Eu não sei se eu falei para vocês, mas em cima aqui desse painel a gente tem um LED. Eu talvez tenha falado, mas se eu não falei, estou falando de novo. Esse LED acaba iluminando todo esse painel, toda essa textura para cima, que é do cimento queimado, e valoriza essa textura, fica bem bonito. Falando em pé direito duplo, e aqui a gente tem uma parede verde que vai do piso ao teto. Olha que interessante, é um jardim preservado, né, que é um natural, um jardim que já foi natural um dia e agora ele virou preservado, né, uma planta que sofre um processo de desidratação e vira artificial. Manutenção é super fácil, então aqui a gente está com ele de piso ao teto e na frente a gente tem esse bar com esse aparador. Aqui a gente está usando um quartzo calacata. Esse quartzo calacata, nesse caso, está no polido, mas vocês podem usar também no fosco se quiserem. Embaixo a gente tem uma cervejeira, do lado a gente tem uma adega
Em cima a gente tem aqui uma parte para colocar os itens do bar e aqui a gente tem uma B-Blend. Então a gente tem uma super integração de área social que ficou bem legal. Vou começar então por esse hall de entrada. Originalmente, a gente tinha a porta de acesso ao apartamento aqui nessa posição, debaixo da viga, mas olha que interessante que a gente fez. A gente colocou a porta aqui já encostada no elevador, a gente camuflou ela fazendo essa caixa também aqui de madeira. Altere suas caixas, eu sou apaixonado por essas caixas, sejam elas de madeira, de pintura, acho que fica super bonito aí na casa, no projeto de vocês. Então aqui a gente está usando esse MDF que chama pau-ferro e ele é da Duratex. É uma madeira um pouquinho mais escura, tá? E eu acho que fica super chique, nobre, imponente. E nós fizemos essa porta camuflada e olha que interessante. O elevador, ele já está aqui nesse ponto. Esse é um elevador privativo que tem senha. Então nossos clientes entram lá embaixo, colocam a senha, sobe até o apartamento e quando chegar aqui em cima que a porta do elevador abrir, eles vão ter que colocar de novo a senha deles aqui da fechadura eletrônica para conseguir entrar. O bom de ter isso daqui, essa porta assim, é que você acaba ganhando esse hallzinho para dentro do apartamento, tá bom? Aqui a gente colocou um perfilzinho de LED pretinho também, para combinar com a madeira, porque o branco ia destacar muito. Temos um espelho colado aqui em toda essa parede, aquele espelho de piso ao teto, que você consegue se enxergar inteiro, aquela última olhadinha quando você está saindo de casa, quando você está chegando, então acho super importante, além de ampliar também quando a gente está falando de ambientes pequenos, né? A gente tem um hallzinho pequenininho e ele amplia esse espaço e reflete também esse quadro maravilhoso que está nesse ponto aqui. Então a gente tem um piso que está entrando em todo o espaço. Esse piso é o da Cota Off-White 90x90 da Color Mix. Guardem essa referência porque é um piso incrível. E aí falando um pouquinho mais sobre essa caixa de madeira. Como vocês estão vendo aí, a gente trabalhou... Primeiro a gente revestiu essa viga, né? O interessante é que assim, quando a gente faz o projeto, muitas coisas a gente não consegue ter certeza do que vai acontecer. Por quê? A gente não recebe a planta de estrutura do apartamento. E como a gente tinha uma porta aqui, inicialmente a gente não imaginava que essa viga passasse aqui. Então no nosso projeto ela não existia. Mas de repente, quando a gente tirou a porta, a gente viu que tinha essa viga, a gente assumiu ela, revestiu ela no mesmo acabamento e ficou incrível, tá bom? Então é importante vocês entenderem que pode acontecer coisas aí na obra de vocês e aí vai ter que contornar a situação e ver como melhorar o projeto e como fazer o projeto ficar ainda mais bonito. A gente faz esse pórtico, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui a gente pega esse pórtico subindo aqui, naquela ponta, a gente vira aqui nessa circulação e aí tudo isso aqui está revestido em madeira, olha que incrível. A gente camuflou a porta de acesso ao lavabo, que depois eu vou mostrar para vocês, e aqui tem a porta de acesso à área íntima. A porta de acesso ao lavabo é uma porta de giro, né? Então essa porta é de giro, e a porta da área íntima é uma porta de correr que corre para dentro desse painel. Ou seja, esse painel aqui, ele está mais ou menos a uns 10 centímetros da parede do fundo, né? A parede que está aqui atrás. Por que a gente fez essa porta de correr? Porque se ela fosse de giro, a circulação ia ficar muito ruim. Então a gente preferiu fazer ela correndo para a circulação ficar melhor aqui no dia a dia dos nossos clientes. Então a gente tem um super painel seguindo no pau-ferro. Olha o contraste do pau-ferro com esse MDF grafito, que é o cinza escuro, que vocês estão cansados de saber que a gente ama esse MDF. Fica incrível, né? Esse contraste de dois tons opostos, né? A gente tem a madeira e tem um tom mais sólido aqui embaixo. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Poderia aqui também ser um tom de cinza mais clarinho, cristal, por exemplo,
que a gente também gosta, mas nesse caso a gente preferiu colocar o grafito, que ficou incrível. A gente fez esse rackzinho, que é um rackzinho mais suspenso, colocamos uma luzinha de LED embaixo, fita de LED de mais ou menos, eu sempre falo isso para vocês, mas é importante vocês anotarem aí que fita de LED tem que ser entre 2.700 K de temperatura e 3.000 K de temperatura, tá? Que é 3.000 kelvins ou 2.700 kelvins, que é uma luz mais quentinha, uma luz mais gostosa, tá? A luz branca em ambiente não fica legal, deixa o ambiente mais apagado, mais sério e não valoriza as nuances da decoração como um todo. Então invistam em LEDs mais quentes aí no ambiente de vocês, que fica incrível. Então, voltando aqui para essa área, aqui a gente fala que como a gente tem uma grande integração de espaços aqui, eu falo que esse pedacinho aqui é o pedacinho da sala de TV. Tem a TV aqui grande, né, encostada aqui, ela não está na parede, ela está num suporte, mas você também poderia aí no seu projeto, na sua casa, colocar ela na parede. O teto a gente deixou ele aqui branquinho, um ar-condicionado K7. Olha que diferença que faz ter um ar-condicionado K7 em casa. Fica mais bonito, fica mais clean do que aquele high wall, né, aquele split na parede. Se ele tivesse aqui, ele ia destacar bastante. Então, acaba sendo um pouquinho mais caro, mas vale o investimento com certeza. Uma dica legal para vocês. Quando vocês estão montando o layout do apartamento, escolhendo a posição do ar-condicionado, é muito importante que ele não fique em cima de móveis, esse K7, tá? Em cima de móveis, em cima do layout, e sempre fique numa área de circulação. Porque se você precisar fazer uma manutenção, uma coisa nesse sentido, fica muito mais fácil. Ou até mesmo se a máquina condensar, por exemplo, ela não vai condensar em cima de um móvel, tá bom? Vai condensar na circulação. Imagina se ela estivesse em cima do sofá, por exemplo, ter que arrastar o sofá para mexer, não é legal, tá bom? Então aqui a gente tem um sofá verde, é um sofá que está num tecido numa lona. E aí, olha que interessante, a gente trouxe um verde mais acinzentado, não é um verde tão carregado, um verde tão aberto, que aí você não tem a chance de se cansar, principalmente por ser um sofá protagonista aqui na sala, né? Um sofá que está no meio de tudo. E é um sofá extremamente confortável. Por quê? Porque ele tem que ser confortável. As pessoas passam muito tempo assistindo TV aqui, né? Nossos clientes assistem, tem crianças. Então tem que ser um sofá gostoso, aquele sofá que você afunda, para você ficar aqui o tempo que for necessário, sem sair com as costas doendo. Uma mesinha de apoio, olha só que legal. Essa mesinha são aquelas mesinhas que quase que entram no sofá. Por que a gente escolheu essa mesinha de apoio aqui desse jeito e não uma mesinha de centro? Porque se colocasse uma mesinha de centro aqui baixinha, com certeza ia acabar mexendo na circulação do ambiente, ia ficar muito apertado, né, porque não tem tanto espaço aqui, e aí a gente achou melhor otimizar o espaço e colocar essa menorzinha, tá bom? Aqui a gente tem uma cristaleira que ficou linda. Importante você pensar aí, eu quero uma cristaleira em casa, precisa ser organizada. Aqui nossos clientes colocaram todos os copos que eles usam no dia a dia, copos de recordações, viagens. Então tem aí uma memória afetiva de muitas coisas que estão expostas aqui nesse espaço. Ali no alto a gente fez alguns nichos com Tensorflex atrás, que é aquela tela tensionada, que tem um LEDzinho que fica super bonito e deu esse charme que a gente queria. Como eu falei para vocês, aqui a gente está usando o MDF grafito, que é o mesmo MDF do rack, né? Então chega ali o rack, ele sobe aqui no grafito também e faz esse móvel maior. Um detalhe interessante aqui para essa cristaleira é esse grande nicho maravilhoso que a gente colocou. Ele tá no que é uma lâmina que a gente costuma usar, né? A lâmina Cinti-Calacata estatuário. É muito resistente, uma lâmina de 1,2 centímetros, ela é bem fininha, diferente do quartzo que a gente costuma usar também, né? O quartzo ele tem 2 centímetros, então ficaria mais grossa essa frentezinha aqui. Mas é um material extremamente lindo, a gente ilumina ali no alto para valorizar esse nicho inteiro e coloca itens de decoração para ficar ainda mais bonito e trazer esse ar que a gente quer aqui de uma parte de cristaleira, um pouco de bar também, para dentro do ambiente como um todo. Então esse contexto ficou incrível, né? A gente tem o cristal é o cinza clarinho, a gente tem o grafito aqui, dentro a gente tem as prateleiras mais clarinhas, percebam, a gente também iluminou as prateleiras internas
tá? Por que a gente iluminou as prateleiras internas? Para valorizar os itens que estão aqui dentro também, né? Dar destaque para as taças, destaque para os copos, para mostrar o que está acontecendo ali dentro, tá bom? Então acho que é um móvel extremamente funcional para o espaço, então a gente traz a funcionalidade e também a parte da estética. Trazendo aqui para vocês, ó, um pouco do provençal. Falo que é provençal porque a gente acaba fazendo essas portinhas almofadadas e acaba remetendo um pouquinho do estilo provençal porque tem essas molduras aqui em volta que fica lindo. E a gente traz o LED de ponta a ponta. O LED começa lá e ele vem aqui até o final da cristaleira, unindo, né, a cristaleira com essa parte do rack suspenso, tá bom? Aqui na frente acontece a mesa de jantar e olha o espetáculo dessa mesa. Eu sou apaixonado por essa mesa. Ela teve que subir içada, mas assim, com gosto, porque ela para mim é a peça-chave, destaque aqui do apartamento. É uma mesa com os pés em tom de madeira, aqueles pés em cone, né, que tá super bonito. E aqui a gente tem um tampo branco, um tampo clarinho no mármore mais claro. E aí esse mármore, ele tá fosco, ele não tá com brilho. Então eu gosto de trazer isso, uma coisa mais natural, um mármore mais natural, sem estar polido, para dentro dos nossos projetos. E aí o que a gente fez? Trouxemos as cadeiras em madeira e olha o design dessa cadeira, que coisa mais linda, palhinha, que tá super em alta. Alguns clientes gostam, outros não gostam, e os que gostam a gente faz questão de colocar, porque a gente também é apaixonado, a gente ama a palhinha, fica muito bonito. E nesse caso, olha o contraste da palhinha com aqui o couro caramelo. Gente, quem não ama couro caramelo? Pelo amor de Deus, eu sou apaixonado por esse tom do couro. Eu confesso que o mais escuro, que é aquele mais marrom mesmo, eu não sou muito fã, depende muito do lugar que eu vou usar, mas esse couro caramelo aqui eu sou apaixonado e fica um espetáculo. Então ficou uma mesa maravilhosa de 8 lugares, bem imponente. A gente está no 23º andar, então eu vou mostrar para vocês. A gente fechou as cortinas aqui porque para gravar é melhor por causa da luz, mas eu vou mostrar para vocês no detalhe a vista desse apartamento, que é incrível. A gente fala de mesa de jantar, o que a gente pensa? Pendente. Se você tem uma mesa de jantar imponente, bonita, que chama atenção numa casa, você tem que ter um pendente bonito, imponente, que chama atenção. E olha essa obra de arte. E se eu falar para vocês que esses tubinhos aqui, eles não são caros. A gente comprou vários, isso acaba ficando um pouquinho mais caro. Mas assim, eles não são caros, a gente fez uma brincadeira dos tubinhos, a gente colocou nesse tom cromado também, mas se você quiser você pode usar na sua casa. Por exemplo, um cobre que fica bonito, se combinar um dourado também, acho que fica bem legal. Ele é um tubinho que é bem mais fininho, porque tem aqueles tubos que são mais grossos também, e olha só que espetáculo que fica, vira uma obra de arte dentro do apartamento, né? E quando você chega no apartamento, é a primeira coisa que se enxerga aqui, essa luminária maravilhosa com esses vários tubinhos caindo. A gente tem uma cortina rolo no fundo, que é uma cortina automatizada, é uma cortina que precisa ser automatizada. Na verdade, eu falo que hoje em dia não é tão caro automatizar e evita ter aquelas cordinhas, né, gente, na vista e você ter que puxar uma por uma. Acho que vale a pena investir aí no motor para ficar bonito. A gente tem uma iluminação no alto ali, no cortineiro, uma iluminação também mais quentinha, porque à noite você tem essa cortina com uma luz lavada que a gente fala, sabe? E também traz uma luz gostosa para o ambiente se você quiser só acender os LEDs, por exemplo. A gente tem perfil de LED passando aqui também nesse cantinho. A gente tem 3 perfis de LED passando aqui. Esse, um aqui no meio e um mais no canto ali também, tá bom? Então a gente está usando bastante esse tipo de iluminação porque fica clean, ilumina, traz a funcionalidade que a gente quer e acho que super importante. Aqui a gente tem uma adega climatizada. Isso foi um pedido dos nossos clientes desde o começo. E olha que linda que ela ficou. Aqui ela ficou no tom de cinza cromado, o que conversa com o pendente. Olha que interessante. Então é uma adega climatizada bem grande. Importante vocês entenderem que tem várias empresas que fazem a adega. E para você climatizar uma adega assim, você tem que levar toda uma infraestrutura, como se fosse de ar-condicionado mesmo, para algum lugar, para uma área externa, porque vai ter uma condensadora. Você vai passar uma rede frigorígena
e aí você vai precisar ter uma condensadora em algum lugar, uma máquina para refrigerar essa adega, tá bom? Tem uma adega com portas de giro, portas de abrir, e ela ficou muito bonita aqui nesse espaço. E normalmente essas lojas te dão a opção de você desenhar, de você escolher como que ela vai ficar internamente. Se vai ter os pinos, se vai ter as garrafas mais deitadas, mais em pés, e aí você vai escolher como vai ficar melhor aí no seu projeto. E aqui, nesse centro, eu falo que é o lounge do apartamento, né? É aquele ambiente que você entra, o espaço de visitas, para receber as visitas, sentar aqui, bater um papo, você consegue assistir TV. Essas poltronas, elas são giratórias. Por que que elas são giratórias? Porque você dá a possibilidade dos nossos clientes sentarem aqui, e se ele quiser sentar virado para essa mesa aqui do gourmet, para conversar com quem está no gourmet, também é possível. Essa poltrona, ela é maravilhosa, são duas poltronas, elas estão num tecido bouclé clarinho. Por que que eu quis colocar elas no clarinho aqui? Porque a gente já trabalhou com um sofá no verde, que é diferente, um verde clarinho, então vamos trazer o mais claro aqui para esse ambiente de lounge, tá? Inclusive esse puff do meio também tá mais clarinho. E olha essa composição que incrível, uma mesa redonda entrando em cima do puff, e esse lounge aqui ficou incrível. É aquele lounge que você vai chegar em casa, você vai enxergar essa visão que a gente tem aqui olhando tudo, é muito bacana, tá bom? E esse contraste do verde com esse clarinho aqui também fica bem legal. Aqui a gente tem a porta de acesso à cozinha, que olha que interessante também. Eu falo interessante o tempo todo, né? Mas é porque realmente é muito interessante. A gente trouxe textura de cimento queimado da Decor Colors para alguns lugares. Essa aqui é a cinza mais escuro, tá? Então a gente fez aqui essa viga no alto, essa areazinha aqui do gourmet, e a gente trouxe só para essa parede, também camuflando a entrada que tem aqui da cozinha, tá bom? Então a gente colocou um quadro bem bonito e embaixo um aparador na cor berinjela, é um MDF berinjela, todo ripadinho. A gente traz o ripado aqui para o espaço, bem sutil, de forma sutil, porque é o ponto que a gente tem do ripado nesse momento aqui acontecendo. E a gente tem essa área mais profunda aqui, que serve para você fazer como uma área de café, que serve para você colocar também, se quiser, como uma área de bar. Esse aparador, ele tá suspenso também, tem uma luzinha de LED embaixo, também de 2700K, e o mais legal é você prever a tomada aqui. Tem que ter tomada, porque como tem a máquina de café, tem que ligar, tem que ter um lugar para acionar aqui, tá bom? Então, acho que esse espaço aqui fica incrível dessa forma. Tem o contraste do cimento queimado com a madeira, que eu gosto bastante, e assim, o ambiente ficou um espetáculo. Aqui a gente usou um porcelanato que ele chama porcelanato quartzito limestone sand, tá? E ele é orgânico. Olha só, é difícil, mas eu vou falar de novo. Quartzito limestone sand orgânico, ele é da Color Mix. E olha só que interessante, a gente já começa aqui, vou mostrar para vocês, fazendo esse desenho desse encontro do Dakota Off-White, porcelanato Dakota Off-White, com esse limestone aqui. E aí faz esses desenhos. Nossos clientes são cariocas e a gente quis trazer as formas orgânicas, montanhosas aqui para o espaço, por isso a gente fez essa brincadeira de 2 pisos. A própria empresa, que é a Color Mix, fez essa paginação do encontro dos 2 revestimentos e isso já veio cortado e mapeado da loja e a gente teve que seguir certinho, porque essas peças elas são numeradas. Na paginação tem a peça 1, peça 2, peça 3 e ela já vem também atrás com os números para a gente conseguir paginar certinho.
e ficou incrível. A gente trouxe esse revestimento para essa área aqui do gourmet, a gente levou para o lavabo, que eu vou mostrar para vocês também, e a gente sobe aqui, olha que interessante, para essa parede também da churrasqueira. Então, falando um pouquinho aqui do gourmet, essa parte aqui era fechada com o vidro, assim como ali dentro também, que eu não mostrei para vocês, onde tem a sala de jantar, também era fechado com o vidro, a gente abriu tudo, fez uma grande integração. E aí a gente traz essa mesa aqui para o gourmet, mais uma mesa com 4 lugares, trazendo também o couro caramelo. Por mais que as cadeiras tenham estilos diferentes, e tá tudo bem, não tem problema elas serem diferentes, mas a gente trouxe o mesmo tom do couro para ter essa comunicação entre os dois espaços, tá? E a pedra também, uma pedra clarinha. Porém, essa daqui é uma mesa orgânica incrível. Deixamos um pendente mais clarinho, bem clean em cima, para dar um foco aqui nesse espaço. E aqui a gente fez uma ilha, tá no quartzo Silver Grey, que é um cinza lindo. E uma chopeira maravilhosa, para você que quer ter uma chopeira aí na sua casa, ou no seu apartamento, em qualquer lugar, tem que ter toda uma infraestrutura acontecendo aqui por trás. Então tem que consultar o manual da chopeira ou do fornecedor que vocês forem usar para não ter nenhum problema futuro. A gente colocou também aqui uma cuba, a gente tem uma torneira muito bonita nesse espaço. Por quê? Porque a gente está vendo esse espaço aqui de todos os ambientes do apartamento. Então é muito importante que seja uma torneira imponente, que seja uma torneira imponente, uma torneira bonita. Essa daqui é aquela realmente gourmet que a gente fala, que você consegue lavar os lugares e tudo mais. A gente colocou aqui um dosador de detergente, porque ninguém merece ter em cima da bancada aquele recipiente de detergente, principalmente quando a gente está falando de um gourmet lindo que todos os espaços aqui do apartamento estão enxergando. A gente tem uma cuba aqui também bem bonita, que é da linha Quadro da Tramontina. E aí a gente tem vidro, né? A gente fechou com vidro todas essas faces aqui, o L, colocamos a cortina rolo também, com aqui a cortineiro iluminado, o ar-condicionado cassete aqui no alto também. Então é muito importante quando vocês forem fazer a previsão do ar-condicionado aí na casa de vocês, no apartamento, tem que entender a quantidade de máquinas que serão necessárias. Quando a gente fecha com vidro, a gente fala que acaba virando uma estufa determinados lugares, né? Porque pode pegar sol direto. Então tem que ser uma máquina potente. É bom consultar aí o fornecedor que vai colocar esse ar-condicionado, tá bom? Aí voltando, a gente tem o revestimento subindo aqui nessa parte, a churrasqueira. Olha só, a gente usou MDF petróleo aqui nessa área, que é um azul escuro bem bonito. Aqui a gente tem essas partes ripadas vazadas, porque é para o calor da churrasqueira sair. Esse calor ele não pode ficar retido, porque se ele ficar retido, ele pode até estufar o MDF, que não vai aguentar, tá bom? Então a gente deixa essa parte aqui aberta para ter esse respiro da churrasqueira. Uma área que a gente fala que é uma área de trabalho, que é uma área importante ter do lado da churrasqueira, para corte e tudo mais. Poderia ter o corte aqui também, não tem problema, mas tem essa área aqui, que a gente revestiu também com o mesmo quartzo, Silver Grey. E aí, no alto, a gente fez algumas prateleirinhas para decoração, algumas bebidas. A gente usou um ferro preto, trazendo esse ar do rústico aqui para o espaço também. E aqui do lado, a gente tem uma cervejeira que está nesse canto aqui, que complementa o ambiente e deixa ele ainda mais bonito. Eu gosto muito de revestir paredes com madeira e nesse apartamento a gente tem bastante revestimento de madeira nas paredes. Esse é o nosso Monza, é o mesmo MDF do outro lado que está na cozinha. Olhem que lindo que fica, mais uma vez a porta camuflada aqui, mimetizada no mesmo material. Ficou idêntica à porta da área de serviços. Aqui a gente fez também o puxador cavado, que é uma porta bem bonita. A gente iluminou aqui no alto com essa sanca. Essa sanca, inclusive, ilumina todas essas vigas que a gente revestiu. Como a gente tinha muitas paredes dividindo essa área, a gente resolveu realmente revestir essas vigas e assumir elas, e elas ficaram lindas. Aqui a gente tem um espaço da mesa de jantar. Na planta original, esse espaço era um quarto, né, e a gente abriu tudo e fez aqui o espaço de jantar.
Aqui está acontecendo também a parede revestida com esse quadro lindo em azul, uma cor bem vibrante que se destaca aqui no espaço, né? Inclusive contrasta com essas cadeiras em cinza escuro, um cinza diferente do cinza que está ali nas banquetas da ilha. E a gente tem também essa mesa redonda com tampo branco e em cima esse lustre que é um lustre mais clássico que traz um charme para o espaço. Esse lustre, inclusive, ele é refletido aqui por esse espelho, assim como as outras coisas que acontecem ali atrás. Esse espelho gigante que teve que ser içado porque é uma peça única. E aqui a gente tem o aparador que serve como bar e também um espaço para café, visto que o nosso cliente recebe muitas pessoas aqui no apartamento. Embaixo, para valorizar, nós colocamos um LEDzinho para deixar esse aparador suspenso e bem clean. A sala de Star TV tem uma vista para São Paulo. Nós estamos aqui no 25º andar, é bem alto. Eu começo mostrando esse tapete lindo, que é um cinza mais fechado. Eu gosto de misturar esses tons de cinza e de repente contrastar com cores como o couro caramelo, que é um couro que eu gosto bastante. Inclusive, olha só que legal, a gente tem aqui um azul bem forte que dá esse contraste também, que essa proposta fica bem legal. A gente tem aqui 4 mesinhas de centro da Breton, né? Essas mesinhas elas compõem e ficam bem bonitas. Esse pilar redondo é muito bacana na sala, a gente iluminou ele do alto, super valorizou a noite, que ele fica do lado desse sofá. Interessante falar para vocês que o nosso cliente não quis o sofá de frente para a televisão, então ele realmente está de lado, propositalmente, e nós deixamos ali as 2 poltronas, então ele consegue deitar aqui e assistir a TV. Nós temos esse rack no MDF grafito, que é um MDF que a gente usa bastante. Aqui a gente tem 6 gavetas, que dá para guardar bastante coisa. E do lado, essa prateleirinha que serve para colocar os aparelhos da televisão. Então aqui a gente tem a TV com uma obra de arte do lado, que faz uma composição bem bonita. Utilizamos aqui o ar-condicionado split tradicional, a gente colocou 2 máquinas aqui nesse espaço como um todo. Aqui do lado a gente tem essa poltrona linda que completa esse espaço e como eu falei para vocês, você senta aqui e consegue apreciar o skyline de São Paulo. E a gente está trazendo também para esse espaço aqui a viga revestida nessa face. E mais uma vez falando para vocês que a gente resolveu assumir todas essas vigas e elas ficaram lindas.